Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 12 em diante, vai dizer assim: não são os rios Abanar e Farfas em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais apenas lhe disse que lave-se e seja purificado. Amém? Esta palavra aonde nós lemos, ela vai falar sobre a história de um comandante do rei da Síria. Este homem cujo nome é Naamã, um homem muito reconhecido, uma autoridade, um homem de poder, e tudo que ele falava tinha um peso sobre a sociedade. Só que a palavra do Senhor vai dizer que este homem, mesmo sendo empoderado, em um certo tempo ele veio ficar leproso. A Bíblia vai nos dizer que um dia em combate contra Israel, Naamã e o seu exército batalharam e levaram-se para a Síria uma menina cativa, escrava, para servir a sua esposa dentro de casa. E quando esta menina identifica a necessidade do seu senhor, esta menina em um dia comum, ela vai olhar para a sua senhora e vai dizer para com ela: se o meu senhor soubesse do profeta que tem em Israel, ele poderia ficar são, ele poderia ser purificado. Naamã, escutando esta menina falar, ouvindo esta direção que poderia suprir a sua necessidade de momento, Naamã vai até o seu senhor, até o seu rei, e vai pedir a ele uma liberação para que ele possa sair da Síria e ir até Israel para ver se cumprir esta palavra sobre a sua vida. Então o rei da Síria vai ceder para Naamã também uma carta, vai dizer para ele: eu autorizo você ir, e não só isso, eu vou escrever uma carta para que você possa levar e apresentar diante do rei de Israel. Naamã, obedecendo agora também o seu rei, ele vai deixar a Síria e se direcionar para Israel. Mas quando chega em Israel, ele entrega a carta ao rei de Israel. Este rei vai ficar nervoso, este rei vai ficar indignado, este rei vai olhar e vai dizer: porventura sou eu Deus que dou a vida e tiro a vida? Porventura sou eu Deus que posso curá-lo da lepra? Olha a afronta que eles mandam. Eu estou entendendo que eles estão buscando um motivo para nós podermos guerrear, para que haja contenda entre nós. Só que esta conversa dentro de Israel, ela vai se esparramar e vai chegar até um homem por nome de Eliseu, cuja era o profeta usada pelo próprio Deus. E quando esta palavra chega diante de Eliseu, ele vai mandar uma mensagem para o seu senhor. Ele vai dizer: envia-te este homem até a mim. Se você está com medo da afronta, ou entendendo que ele está buscando motivos para guerrear contra ti, envia-te ele até a mim, que ele vai ver que dentro de Israel ainda tem profeta. E a palavra vai dizer que agora Naamã, saindo da frente do rei de Israel, ele vai se direcionar com toda a sua caravana e os seus servos para a casa de Eliseu. Só que quando chega à casa de Eliseu, a Bíblia vai dizer que Eliseu não vai receber Naamã. Eliseu vai mandar que o seu servo, por nome,
de Geazi desça e leva apenas um recado para Naamã. E o recado que Geazi entrega a Naamã é que ele vai até o rio Jordão e banhe-se por 7 vezes e ele iria ficar são. Só que Naamã agora vai entrar no versículo onde lemos. Naamã vai dizer: os rios Abanar e Afar em Damasco não são mais limpos do que todos os rios de Damasco? Porque esse homem manda, ele vai ficar indignado com algo simples que foi pedido. Ele vai se indignar e vai voltar, e vai sair dali irritado. Só que no meio do caminho, um dos seus servos, a qual ele levou, vai tomar a palavra. E tomando a palavra, vai dizer para com ele: porventura ele pedir ao Senhor algo difícil, o Senhor não iria fazer? Ele diz que sim. Então, ele só pediu algo simples: que desça ao rio e se banhe. Olha como isso muda o destino. Agora Naamã vai obedecer também este servo. Vai descer, vai se banhar. E a palavra vai dizer que ele vai ficar com a pele purificada como a de uma criança. Este é o texto relatado no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Mas nós possamos entender dentro deste texto que existe algumas lições para nós levarmos para a nossa vida. Eu começo a entender que neste texto nós vamos ter que aprender com Deus, que todas as vezes que Deus quer falar conosco, primeiro Deus vai iniciar um grande processo. Todas as vezes que o Senhor precisar nos ensinar algo, nós vamos ver que com Deus não é como nós imaginamos. Se nós fôssemos olhar para a vida de Naamã, a primeira instância, os nossos olhos, o pior problema que Naamã tinha era a lepra, porque é o que os nossos olhos conseguem identificar. Mas se você for observar aos olhos daquilo que o próprio Senhor quer ver, o maior problema que Naamã tem não está do lado de fora. O maior problema que Naamã tem está do lado de dentro. E Deus usa de circunstância para tratar aquilo que os nossos olhos não vê. O Senhor usa de cenários, às vezes de dores, enfermidades, para nos ensinar algo que precisamos verdadeiramente ser transformado. Porque Naamã agora, ele está leproso. Só que com Deus nós vemos que vai ser trabalhado algo dentro de Naamã. Porque Naamã precisava ser transformado pelo Senhor. Então na minha vida e na sua vida não é diferente. Eu começo a entender algumas coisas, que todas as vezes que Deus quer nos melhorar, Deus ele vai usar um processo. E todas as vezes que Deus quer nos atrair, Deus vai usar a dor. Só que parece aos nossos olhos que no processo de Deus, as coisas estão dando errado. Parece que nos nossos olhos, as coisas estão fugindo do nosso controle. Eu venho hoje pregar para você nesta manhã, que possivelmente algumas coisas saíram do seu controle. Que possivelmente algumas coisas estão saindo do seu domínio. E você está dizendo: mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou me identificando com aquilo que o céu tem para com a minha vida, mas as coisas pioraram, pastor. As coisas não estão acontecendo. Eu venho te dizer que você está exatamente dentro do processo que Deus iniciou para fazer aquilo que você precisa. Porque você pode estar buscando ao Senhor por uma cura, por uma bênção, por uma conquista, mas o nosso Deus, Ele tem algo maior a realizar. Porque antes dele fazer tudo aquilo que você deseja, primeiro o Senhor, Ele irá fazer tudo aquilo que você precisa. Antes que o Senhor cura as suas necessidades, primeiro o Senhor vai te transformar. Porque o papel que Deus tem em primícia não é somente realizar um milagre na sua vida. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te alcançar para você herdar uma promessa. Você está olhando e está dizendo: Senhor, eu preciso disso. Pai, eu quero conquistar. Senhor, eu quero chegar. Senhor, eu preciso. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, que aos seus olhos algumas coisas podem começar a piorar. Mas sou eu, o nosso Senhor, se movimentando para te atrair. Porque o que Deus tem não é para momento.
O que Deus tem é eterno. O que Deus quer fazer não é sanar sua necessidade. O que Deus quer fazer é te atrair para você herdar uma promessa. E qual é esta promessa? A vida eterna, a salvação daquilo que Ele tem para conosco. Nos dias de hoje, tudo que nós vemos é materialismo. Tudo que nós vemos é para este momento, é para esta terra. Mas hoje eu vim pregar para você que o maior objetivo que Deus tem na sua vida não é somente te fazer prosperar, não é somente te enriquecer. O que Deus tem por primícia é te levar para um céu de glória, para viver uma eternidade. E dentro desta história nós vamos aprender que existem princípios a ser cumprido. E um dos princípios que nós aprendemos aqui é ser humilde. Podemos ver que Naamã, ele tinha um grande cargo, ele tinha um grande respeito. Naamã, ele tinha algo que o diferenciava no meio do povo. Naamã tinha algo que fazia com que ele se destacasse. Então eu começo a entender algumas coisas, que mesmo Naamã tendo autoridade, cargo e posição, Naamã também fica leproso. Então eu passo a ver que o meu cargo, que a minha autoridade, que aquilo que eu tenho, nunca será suficiente. Sempre haverá algo que me tornará dependente de um Senhor. E Naamã agora, ele tem que passar por um processo. E qual é este processo que Naamã precisa passar? Entender que para viver alguns milagres, nós vamos ter que descer de alguma posição, de alguns cargos, de algum lugar que nós nos estabelecemos e nos humilhar na presença do nosso Senhor. Então eu libero hoje, nesta manhã, uma primeira palavra profética sobre a sua vida. Deus está dizendo para alguém, não é que você começou a orar, não é que você começou a jejuar, buscar e as coisas pioraram. É que para chegar no seu milagre, primeiro Deus tem que te transformar. Você quer uma cura, você quer algo que você precisa, mas o Senhor quer primeiro ter você por um todo na sua presença. Por isso Deus está nos ensinando que para nós vivermos milagre, nós vamos ter que descer. Para nós vivermos milagre, este processo é para fazer você entender que você não é autossuficiente. Você pode ser bom naquilo que você faz no seu trabalho. Você pode ser bom naquilo que você faz sobre o seu domínio e a sua instância. Mas se tratando de milagre, de dependência, o céu está dizendo para alguém esta manhã, nós temos que descer e nos humilhar. E aprender como Naamã, a ouvir uma serva. Olha como é importante nós sermos humildes. Se Naamã fosse alguém que só se apegasse na sua arrogância, ele não ouviria. Mas ele estava dentro de um processo, a qual, causado por uma lepra, o deixou sensível para ouvir uma serva que era escrava dentro da sua casa. Então nós aprendemos que precisamos ser humildes, porque sem humildade nós não conseguimos agradar ao Senhor. Sem a humildade de aprender com aquele que está pronto a nos ensinar. Eu costumo dizer que não existe ninguém que seja tão sábio que não tenha nada a aprender. E não existe ninguém tão humilde que não tenha nada a contribuir com o ensinamento de alguém. Então você nesta manhã está ouvindo uma palavra, que o Senhor pode colocar alguém pequenininho do seu lado, mas com uma palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Esta menina também, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela dá um bom testemunho. Então eu aprendo que, primeiro, nós temos que ser humildes. Segundo, nós temos que dar bons testemunhos. Vamos ver o que ela diz no verso de número 2. Ela vai dizer: se o meu Senhor fosse até... Deixa eu ler aqui na Bíblia. Ora, a tropa da Síria levaram a Israel, e levando cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procura-se o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só, esta menina, ela foi levada e arrancada do seu lugar de origem. Esta menina era nativa de Israel,
e agora ela foi levada cativa para a Síria. Primeiro, esta menina estava em um lugar que não era a sua terra natal. Ela estava em um lugar que não comungava dos seus costumes. Esta menina estava num lugar aonde os costumes, o que era feito era diferente. Só que esta menina, ela não se transforma pelo ambiente externo. Esta menina, mesmo não estando em Israel, ela estando na Síria, o comportamento dela é o mesmo. Esta menina, estando fora do seu convívio, ela não muda o seu comportamento. Então, por isso eu prego para nós esta manhã a importância de nós termos um bom testemunho, porque nós não podemos ser modificados pelo ambiente, nós não podemos ser transformados pelo lugar onde nós estamos. Nós precisamos ser o mesmo em todos os lugares. Nós precisamos ter o mesmo comportamento em todos os lugares. Esta menina, ela carrega dentro de si uma mensagem. E esta mensagem tem o poder de transformar, de mudar a vida do seu Senhor. Já pensou se esta menina chega na Síria e passa a se comportar como eles? Esta menina esquecesse dos seus ensinamentos, dos seus princípios, daquilo que ela carregava. Ei, eu estou pregando para você que aonde o Senhor te colocar, aonde Deus te enviar, que você não venha alterar o seu comportamento, que você não venha mudar porque está no convívio de família, porque está num grupo de amigos, porque está na faculdade, que você possa ser o mesmo que você é todos os domingos aqui dentro da igreja. O que eu estou pregando para você é porque Deus vai te inserir em cenários que parecem ser improváveis. Deus vai te inserir em cenários até mesmo desconfortáveis. E se você se adaptar a este cenário, o propósito que Deus te enviou não vai se cumprir. Mas se você não se moldar a este cenário, se você carregar esta mensagem dentro do teu coração, Deus vai fazer que aonde você coloque a planta dos seus pés, a mensagem tem poder para transformar o ambiente. Eu estou pregando para alguém esta manhã, que o céu está dizendo, eu te escolhi, eu estou gerando processo, eu estou te levando para lugares que parecem ser improváveis, mas o seu testemunho pregará mais do que as suas palavras. O seu testemunho, o seu posicionamento é o que vai definir se você vai mudar o ambiente ou será transformado por ele. Sabe o que esta menina nos dias de hoje seria? Alguém que viria por culto, que pulava, rodava, falava em espírito, e quando saísse do culto, ela ia para uma reunião de família, ela permanecia crente, ela permanecia seguindo os princípios, ela não alterava-se pelo lugar. Hoje em dia está difícil nós encontrarmos ou nos comportarmos desta maneira, mas é o que Deus está requerendo de nós, que nós possamos ser o mesmo em Israel como esta menina foi, mas também ser o mesmo na Síria, que nós possamos fazer com que a mensagem que Cristo confiou a nós tenha poder de transformar ambientes aonde nós somos inseridos. Nós não podemos ser moldados pelo ambiente, nós precisamos transformar o ambiente. E esta manhã eu vim pregar para você e dizer, Deus te deu uma mensagem, Deus te escolheu no meio dos teus, Deus te escolheu no meio da sua família, Deus te escolheu lá no seu trabalho, Deus te escolheu lá na sua faculdade, mas a mensagem que Ele te confiou tem que transformar este ambiente. Não basta nós nos adaptarmos aos ambientes. Por isso, nós aprendemos que temos que ser humildes, dar bom testemunho. E também vamos aprender com Naamã, que também temos que respeitar princípios. Eu aprendo porque no verso de número 4, a Bíblia vai dizer que Naamã, tendo o destino para curar a sua necessidade, sabendo o lugar que ele precisava ir, aonde estava a sua cura, alguém ouvindo que poderia ser sanado automaticamente, sairia correndo para este ambiente. Só que Naamã, antes de ir aonde estava a sua cura, a Bíblia diz que primeiro ele vai ao seu Senhor.
E quando Naamã vai ao seu senhor, a Bíblia vai dizer que ele vai pedir autorização para poder sair da Síria e se mover para Israel. Olha o que eu aprendo com Naamã neste momento, que antes de nós vivermos milagres, primeiro, nós vamos ter que aprender a viver princípios. Antes de nós vivermos as promessas que Deus tem sobre a nossa vida, primeiro, nós vamos ter que aprender a respeitar as autoridades espirituais estabelecidas sobre as nossas vidas. Não tem como eu querer alcançar tudo que Deus tem para comigo e dizer que o meu negócio é com o Senhor. O céu me confiou um ministério itinerante até então. Eu preciso me comunicar. Eu preciso pedir autoridade espiritual estabelecida sobre a minha vida, os pastores, e comunicá-lo aonde eu estou indo ministrar. Porque eles precisam saber aonde nós estamos. E hoje em dia tem muita gente dizendo: o meu negócio é com Deus, não é com o homem. Ei, eu venho te dizer que não é bem assim. Eu venho te dizer que para você viver as coisas espirituais, primeiro o Senhor quer te ensinar a respeitar aquilo que é autoridade também terrena. Você precisa aprender a respeitar as suas autoridades que foi estabelecida sobre a sua vida. Deus me trouxe hoje para te dizer: existem muitas promessas, existem muitas coisas que o céu quer fazer para com a sua vida, e por isso Ele te inseriu dentro de um processo. E você está olhando nesta manhã e dizendo: pastor, a palavra está sendo um pouco tão dura para conosco. Não, é para nós entendermos o que precisamos cumprir e viver para estar diante daquilo que o céu tem. É para que nós possamos aprender nesta manhã que a fase que você está vivendo, para que você possa romper, você tem que aprender dentro dela. Deus não é como um pai terreno, que ao ver o filho precisando de algo, automaticamente nós cedemos para ele. Não, Deus sempre vai gerar um processo para te melhorar. Então Deus está dizendo para nós nesta manhã, que possamos ser humildes, que possamos ter bom testemunho, e que também possamos cumprir princípio, para viver tudo aquilo que o céu tem por promessas nas nossas vidas. E agora nós vamos ver que Naamã, além de cumprir princípios, é um homem que tem organização. Naamã está indo falar com o rei de Israel. Ele se organiza para ir. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar uma quantidade de ouro, prata, tecidos finos, para ir até o Senhor. Então Naamã está se organizando. Só que Naamã, ele está acostumado a lidar com as coisas terrenas. E por ser uma autoridade, Naamã está preparando para ir até alguém, como se ele fosse receber. Como que ele gostaria também de ser recebido por alguém. Então Naamã vai preparar tudo isso para ir se encontrar com o rei. Só que no meio do percurso, pastor Rogério, a Bíblia vai dizer que Naamã gera uma expectativa. Na cabeça de Naamã, ele vai pensar: chegando lá, este homem vai sair ao meu encontro. Ele vai erguer a mão, clamar ao seu Senhor. E quando ele clamar, o céu vai se mover. Ele vai estender as mãos sobre mim, sobre a minha necessidade, e vou ficar curado. Só que isso vai gerar em Naamã uma frustração. Então olha o que eu começo a aprender, que existem frustrações nas nossas vidas, porque fomos nós mesmos que geramos expectativa. Com o passar do tempo e aprendendo a viver um pouco, eu, Gustavo, optei por deixar-me ser surpreendido, ao invés de gerar expectativa. Porque nós vamos nos frustrando tanto pelo caminho, e hoje estamos vivendo possivelmente uma dor, uma dificuldade, estamos vivendo algo que está nos machucando, e estamos nos perguntando o porquê que estamos vivendo, o porquê que Deus está permitindo, ou até mesmo buscando culpados
para aquilo que está acontecendo. Mas eu venho te dizer nesta manhã que existem dores dentro de você. Existem problemas que foram gerados pelas suas próprias expectativas. E por isso, Deus inicia-se este processo, para que nós possamos nos curar e também nos conhecer. Passamos a observar que todas as lutas, provas e decepções, elas estão nos forjando para aquilo que Deus tem para com a nossa vida. Você está olhando e dizendo, não aconteceu, a promessa está distante, mas você não está vendo o quão forte você está se tornando pelo caminho. Porque a palavra de Deus é simples, as coisas do Senhor são simples. A palavra direcionada para Naamã foi apenas que ele descesse e fosse se lavar. Eu vou dizer para você nesta manhã, que aquilo que você está buscando em Deus, o direcionamento que o céu vai te dar, são baseados em coisas simples. E o que vai te fazer conquistar, chegar e concluir, é simplesmente a sua obediência. Só que fomos ver as nossas vidas, chega um momento que nós travamos. Quantas coisas nós começamos, quantas coisas, e quando chega num limite, quando chega a ponto de romper, tem pessoas que não conseguem, e ela vai começar a gerar uma desculpa para desistir de tudo isso. Quando chega no momento de viver na plenitude aquilo que Deus tem determinado, nós vamos olhar para dentro de nós, nós vamos dizer e ver na nossa capacidade, dentro do processo todo vivido, e aqui eu entendo que o maior problema de Naamã não era verdadeiramente a sua lepra. O maior problema de Naamã estava do lado de dentro. Naamã diz no verso que lemos, verso 11 em seguida, Naamã ficou indignado dizendo, eu estava certo, como eu disse que ele iria se frustrar, que para me receber, ele invocaria de pé o nome do Senhor, moveria as suas mãos e colocaria no lugar afetado e curaria a lepra. Não são os rios Abanar e Farfas em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar lá? Será que lá eu não iria ficar purificado? Então Naamã vai ficar furioso. Preste atenção, que aquilo que está impedindo Naamã de ter o seu momento, aquilo que está impedindo Naamã de ser curado, não é a lepra, é o seu orgulho. E a Bíblia diz em Provérbios 18:12, a soberba do coração precede a ruína. A Bíblia diz também, em Provérbios 16, o orgulho antecede a destruição. Então eu entendo que o orgulho, ele vai fazer com que você dê desculpa para desistir. E todas as vezes que você estiver prestes a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, vai ser o momento que você vai querer abrir mão de tudo. Eu prego para alguém esta manhã, eu tenho convicção do que eu prego. Eu prego para alguém esta manhã que está prestes a desistir, porque não está suportando mais o processo. Eu prego para alguém esta manhã que o caminho está sendo tão difícil, que você está olhando e dizendo, Senhor, eu não suporto mais. Pai, eu não estou aguentando mais a jornada. Mas Deus me trouxe hoje para te dizer, nesta manhã de domingo, que não é hora de você desistir, porque você está em instante de viver o milagre que Deus tem para a sua vida. Você está a instante de tocar na sua promessa. E todas as vezes que nós estivermos a instantes de viver a conclusão de um propósito, nós seremos prensado e esmagado. Eu já preguei isso aqui. Vamos ver Jesus no Getsemane. Há horas de cumprir o propósito. Foi o momento que o próprio Jesus pensou em desistir. Então eu venho pregar para você que não é que está difícil demais, é Deus te lapidando e te moldando para herdar a promessa que Ele tem sobre a sua vida. É Deus te preparando. Se você quer algo para o âmbito terreno, é Deus te dando o alicerce. O pastor Rogério testemunhou aqui que por um período houve a dificuldade, por um período houve aquilo que o faltou. Só que se nós formos ver,
o processo a qual os olhos do pastor Rogério parecia ser a maior dificuldade da sua vida, era Deus o estruturando para tudo que ele está vivendo no dia de hoje. Porque a ótica de Deus é a contrária da nossa. Quando foge do nosso controle, é porque está sobre as mãos de Deus. Então eu prego para você nesta manhã, e por causa daquela mão levantada eu vou profetizar. Deus está dizendo neste lugar: não é que está piorando, não é que está ruim, sou eu te deixando apto para viver os maiores tempos das suas promessas. Sou eu, o Senhor, te preparando para acessar em totalidade. Porque não é só sobre a tua necessidade, não é sobre aquilo que os olhos humanos podem contemplar. De Naamã era lepra. Eu te pergunto hoje, qual é a sua necessidade que tem te atraído para os pés de Jesus? Para Naamã, a lepra foi um atrativo para o deixar humilde, ouvir alguém de bom testemunho, cumprir princípio e se achegar até o profeta, que era a representatividade de Deus. Aí você está olhando e dizendo: está difícil. Não, eu venho dizer que Deus está te atraindo. Está doendo, está machucando, a enfermidade chegou. Eu venho dizer que é o Senhor usando de todas as possibilidades, só para não te perder, só para não te perder. Porque aquilo que sana a sua necessidade de momento é para esta terra, mas aquilo que o Senhor quer te preparar é eterno. Deus vai fazer. Por quê? Naamã quer encontrar desculpa para desistir diante de algo fácil, gente. O que o Senhor tem requerido de você, o que Deus tem te dado por direção, que é simples, e o teu orgulho tem feito com que você não viva o que o céu tem preparado. Só que vamos prestar atenção. Deus, para cumprir o processo, Ele sabia que Naamã endureceria o coração. Deus, para cumprir tudo que Ele tem nas nossas vidas, sempre Ele vai colocar pessoas do nosso lado. Olha que a palavra vai dizer que Naamã, furioso, decide ir embora. Ele vai partir de volta para a Síria. Só que dentro dos céus existe um servo que se arrisca diante das suas autoridades para confrontar Naamã. E olha só que interessante que ele vai confrontar. Seria mais fácil concordar, pastor. Seria mais fácil diante de um rei, quem quer estar com moral com o homem, concordar com ele. Muitos diriam: verdade, quem este profeta pensa que é, meu senhor? Falar com o senhor deste jeito. Mas não, este servo não é bajulador. Este servo é alguém que está disposto a confrontar o teu orgulho, só para te fazer chegar e concluir a tua história. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, que te ama tanto, que Ele vão te confrontar para você melhorar. Porque se o orgulho de Naamã faz com que ele dê desculpa para desistir, a Bíblia em Provérbio vai dizer que a humildade precede a honra. Deus vai colocar pessoas humildes, te transformar em pessoas humildes, para herdar todas as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Porque esta pessoa, este servo, ele vai dizer: porventura, meu Senhor, Ele te pediu algo difícil? O Senhor não iria fazer? Às vezes fazemos tantos sacrifícios, às vezes fazemos tantas coisas difíceis, e quando o Senhor requer algo simples, que é somente obedecer, o orgulho tenta nos paralisar, o orgulho tenta nos impedir. Só que este homem vai dizer: ele só pediu para o Senhor descer e se lavar. Naamã vai dar ouvido àquele servo. Uma palavra tem poder para mudar o destino de alguém. Uma palavra tem o poder de fazer você chegar no seu propósito ou não. Por isso, eu, Gustavo, eu tenho orado, pedido ao Senhor amigos que sejam amigos de Deus. Pessoas que estão coligadas a um propósito do céu sobre a terra, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Porque eu sei que ouvir uma palavra de confronto dói. Eu sei que ouvir algumas verdades dói. Eu sei que machuca e não é fácil. Deixa-nos irado até.
Só que eu vou te dizer que a palavra que te confronta, ela vai te mover para o seu propósito. A palavra que te bajula vai te deixar parado no mesmo lugar. E às vezes nós estamos rodeados de pessoas que falam tudo aquilo que nós desejamos ouvir, tudo aquilo que massageia o nosso ego, e nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos ali uma pessoa superior aos demais. Mas nesta manhã Deus te trouxe com um propósito, com uma palavra que vai te confrontar, mas que não vai te deixar no mesmo lugar. Uma palavra que vai te confrontar, mas não fará com que você fique estagnado sem viver a tua promessa. Porque este servo diante do Senhor, ele se coloca em risco, gente. E se colocando em risco, porque Naamã poderia pesar a mão sobre ele na autoridade que era. Mas este é o amor sacrificial. Este é o amor independente do que você vai ver, independente do que você vai pensar sobre mim. Eu vou fazer você avançar e chegar aonde Deus tem preparado para a sua vida. Por isso, nesta manhã de domingo, eu prego para você: chega de dar desculpa para desistir. Chega de chegar no momento de romper, você olhar e desistir de tudo aquilo que você foi planejar. Chega de dar desculpa para ficar no mesmo lugar confortável. Deus está movendo as estratégias do céu. Deus está te apertando em algumas áreas. Deus está, muitas das vezes, nos lapidando para tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. É isso que Deus está fazendo e você não está entendendo. É isso que Deus está gerando e você está olhando e dizendo: está tudo difícil em 2025. Foi profetizado que iríamos viver os melhores dias das nossas vidas. E eu acredito nisso. Só que para isso, o Senhor está nos preparando para tudo aquilo que Ele tem. Eu vim pregar para você esta manhã que você já foi longe demais para desistir. Chega de passar por processo. E quando chegar na fase de romper, se acovardar, dar ouvido ao orgulho e permanecer no mesmo lugar. É hora de nós evoluirmos na presença do Senhor. Eu tenho aprendido que não é mais chegado a hora de nós perdermos tempo. O céu está com pressa de te usar. O céu está com pressa de cumprir as promessas na sua vida. O céu está com pressa de fazer tudo aquilo que você precisa. Então comece a pedir ao Senhor que coloque ao seu redor pessoas que vão te impulsionar. Pessoas que vão te fazer se mover. Que vão te confrontar. Mesmo que isso faça com que você se irrite por algum momento. Porque palavras de confronto nos fará avançar. Palavras que nos bajulam, nos permaneceremos no mesmo lugar. Eu peço que você se coloque em pé em nome de Jesus.